Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, Tudo bem? cá estamos. Estamos aqui de volta para mais uma hora de diários. Vamos continuar Novamente com... dedicada à aeronáutica. No programa passado a aeronáutica flutuava, não é? Sim, fizemos era uma os abordagem dirigíveis. histórica e depois falamos um pouco nos dirigíveis. Sim. Esta semana vamos entrar na Primeira Guerra Mundial e no uso efetivo já do avião com motor. Sim, as várias fases de desenvolvimento da aeronave ou do avião. Era como os carros de combate e os tanques, de vez em quando vamos usando o termo que toda a gente usa, o avião, mas sabemos que há sempre uma designação muito específica em Portugal, que é aeronave. Pronto. E depois temos aircraft em inglês, les avions en français, der Flug em alemão. Mas a Primeira Guerra Mundial é um bocadinho como repetir a história dos carros blindados. É a questão não só da introdução da aeronave mais pesada que o ar, não é? Com motorizações que se vão desenvolvendo, e também a criação do conceito da guerra aérea, e não só da guerra aérea, porque a Primeira Guerra Mundial vai trazer a guerra aérea, a guerra o apoio tático, o ataque ao solo. Por isso, vai também ser o embrião, se calhar até mais rápido que o próprio uso do carro-combate. Porque o desenvolvimento conceptual do uso da aeronave é um bocadinho mais rápido, em termos de doutrina, do que o próprio carro-combate. É uma coisa curiosa, em termos evolutivos, tecnológicos, que vai acontecer. Há uma coisa que aqui temos que ressalvar. A primeira vez, não é a primeira vez, mas os primeiros conflitos, onde é usado o aeroplano, e estamos a falar de aeroplanos muito básicos, ou seja, muitos até nem são os biplanos que nós pensamos, são monoplanos de tela, como eu dizia, de madeira e com motores ainda muito incipientes. Uns eram motores em linha, com os cilindros em linha, outros começa a aparecer o motor radial. Mas é curioso que o motor radial vem mais na Primeira Guerra Mundial e, em alguns casos, o motor radial rotativo, ou seja, que roda juntamente com a hélice. Aliás, o fabricante mais famoso é uma fábrica francesa, que é Gnome Rhône. Não é? O primeiro conflito em que nós podemos dizer e que está testado o uso de aeroplanos é as duas guerras dos Balcãs entre italianos, turcos e os países balcânicos entre 1911 e 1913. Portanto, são dois conflitos onde o aeroplano vai dar uma presença ainda um pouco tímida. Para quê? Para funções de observação. Portanto, aeroplanos, alguns de fabrico italiano, outros importados da Inglaterra e da França, em que os adversários começam, sobretudo a Itália e a Turquia, a pensar usar, e sobretudo a Itália, usar, digamos que, a aeronave como elemento de ligação e elemento de reconhecimento. O reconhecimento é importante porque, nesta altura, não há condições nem estabilidade para pensarmos em ter uma aeronave puramente de combate. São de observação, e a observação repreende-se com arma de artilharia. Tem um bocado a função do Aerostato, a função que o Aerostato teve na Guerra Civil Americana. E noutras. E noutras. É a observação, porque quando a artilharia começa a atingir alvos cada vez mais longe, é preciso realmente primeiro observar o campo de batalha para poder dirigir o tiro. No fundo, o Aerostato tinha sido um posto de controle de tiro, e estes aeroplanos também serão postos avançados de tiro, por via aérea. Depois trazem a mensagem e já entrando na Primeira Guerra Mundial, rapidamente se lhes vai dar o reconhecimento fotográfico. É curioso, portanto, adaptar... Bem, o reconhecimento fotográfico aqui, vamos já entrar no pormenor técnico. É imaginar, hoje em dia temos o reconhecimento fotográfico de alta velocidade, temos aviões de reconhecimento que fazem fotografia de alta definição. Quer dizer, isso até já está a ficar ultrapassado. Até os anos 80 era isso que se fazia, anos 90.
Agora já nem é preciso. Porquê? Porque está a ser acompanhado por satélite em tempo real. Se faz lembrar, agora metendo outra daquelas nossas saltos cronológicos, a famosa história do U-2, não é? Aquele avião espião americano, inclusive um foi abatido sob a União Soviética, com o piloto Powers, que estava a fotografar a União Soviética a grande altitude. Portanto, o reconhecimento fotográfico começa em 1914, 1915. Só que são aviões de 2 lugares, descrito assim de uma forma muito concreta, em que o operador está com uma máquina Kodak. É curioso que as máquinas usadas são Kodaks, do qual acho que tem um exemplar que coadunava com isso, que eram umas caixas metálicas, do qual se abre a tampa, se puxa o fole à frente e depois se introduziu a placa de vidro da acetato ou a película, e o avião também era lento, não é? Ia tirando fotografias aos objetivos. Portanto, aqui não será o reconhecimento de artilharia, porque isso precisava de ser muito mais célere, porque era para trazer informação, por exemplo, para remeter para as baterias que estavam a guardar a informação. Aqui também não podemos falar de um uso de rádio, ainda. Não há possibilidade ainda disso. Portanto, é toda a informação que é coligida, mas assim, se estamos a falar de avançar 20 km no terreno, um aeroplano e voltar, é rápido, mesmo que ele ande a 90 km por hora. Voo a 90 km por hora, porque alguns andam entre 70 e tal, 90 km por hora, são aviões bastante lentos. Mas em 1914, a resposta também que seria tiro de espingarda e tentar virar umas metralhadoras para cima. Ou seja, isto também acontece um bocadinho nos blindados, não há uma munição dedicada ao tiro antiaéreo, anda tudo a experimentar as respostas à ameaça, não é? Então, era reconhecimento fotográfico e reconhecimento de artilharia. O que é que começa a surgir? Isto, não estamos ainda a falar dos modelos de aviões, sim. Toda a gente está à espera que vá falar do Blériot, do SPAD, do Sopwith, iremos falar em devido tempo. Aqui é o conceito, o conceito em si. A questão é quando se começam a cruzar sobre o campo de batalha. Isto em 1914, os aeroplanos começam a ser usados ainda sob uma guerra de movimentos, portanto, da segunda metade de 1914 e até à primeira metade de 1915. Depois, com a questão da introdução da guerra das trincheiras, o aeroplano não deixa de ter uso, porque realmente as tropas assumem um papel estático e ele continua a ser importante para fazer o reconhecimento. Porquê? Porque as trincheiras também não eram necessariamente estáticas, por vezes iam sendo abertas ou escavadas linhas atrás de linhas à frente, nem atrás, à frente, à vanguarda. Agora, quando eles se cruzavam, e quando eu lia os meus livros que tenho para lá aos magotes, esclareça-se que hoje estamos a falar de aeroplanos e nós voei em avionetas, mas nunca concorri para piloto, mas desde pequeno tenho um fascínio enorme por aviões, e acho que o Paulo também. Não é? Para aviões mesmo, fui modelista, portanto, fui piloto de Spitfire de plástico. Tenho alguns em casa. Eu gostava mais dos Boeings, mas são questões. Eu era mais comercial, É uma questão de gosto. Spitfire, os Hurricanes, e antes que alguém diga, pronto, uns Messerschmitts pelo meio, que era para poder fazer batalhinhas com os aviões. Em termos de aviões militares, eu era mais MiGs. Não sei porquê, gostava muito de MiGs, mas... os MiGs eram... olha, os MiGs eram como os carros... os MiGs tinham a particularidade de ser um pouco como os carros de combate soviéticos, simples, de manter e eficientes. Não eram aviões complexos. É o que eu digo, eles nunca ligam... Só agora, recentemente, já com a Rússia e não a União Soviética, que ligaram o complicómetro. Lembra-se de usar o termo? Portanto, ligar o complicómetro não é ligar o complicómetro. Tecnologicamente, a doutrina russa atual é ser paritária com o Ocidente em termos de complexidade tecnológica, coisa que não era muito o apanágio do Bloco Soviético. E lá demos mais um salto cronológico. Voltando atrás... As pessoas devem ficar um bocado tontas às vezes a ouvir-nos, não? Acho que não. Está bem. Voltando a 1914, para trás. Isto vai ficar no rádio, não vai? Voltando de avião para o aeroplano. Quando eles se cruzavam, estou para aí há 2 minutos a tentar dizer isto, aquilo devia ser muito giro as primeiras vezes em que franceses e alemães ou austríacos e ingleses se cruzavam nos céus da frente ocidental ou na frente oriental. Uns aos outros. Quer dizer, poder
Podiam. Sabia-se, por exemplo, que os aviões franceses, os Calderon, de reconhecimento, Blériot, aquelas primeiras modelos ou marcas mais conhecidas, porque depois vai entrar um avião que é decisivo, francês, mas vamos poupar um bocadinho a coisa ainda neste aspecto. Eles, literalmente, há uma gravura que eu vi que eu achei deliciosa, que eu vou tentar encontrá-la e pô-la aqui. Não prometo, mas vou tentar encontrá-la. Que é uma gravura da época, eu não me recordo se é uma gravura ilustrada, em que se vê acho que é um monoplano Blériot 11. Se eu estiver errado, as pessoas corrigirão, mais uma vez, portanto, agradeço. Em que se está a cruzar com penso também um monoplano alemão. Isto por volta, está a referenciar para 14, 15, de observação. E então, à frente está o piloto. Efetivamente vai o piloto com o seu casaco de voo e o barrete, portanto o capacete de voo, de couro. Mas atrás, na gravura, está o observador, que iria tirar fotografias, mas está com uma farda do exército, ou seja, um casaco azul e um capi. Aquilo é uma delícia. E ele está com um revólver a disparar contra o oponente alemão, de revólver. Portanto, primeiramente, aquilo eu cheguei a ver depois em alguns livros muito mais específicos sobre a evolução da arma aérea, que aquilo valeu tudo nos primeiros tempos, em termos de armamento de um avião, porque valia o revólver, pistola automática, carabina. Inclusivamente, vi uma referência uma vez a carabinas Winchester, que os franceses tinham, daquelas Winchester americanas, e até carabinas, uma carabina de um tiro só, tipo Remington. Aquilo, no fundo, é aquilo que o observador podia levar. Isto quando o avião tinha duas pessoas. Sim. Quando tinha um piloto e um observador. Porque há casos em que, como o avião só tem o piloto tem que ir com a mão na manche e a dar tiros de pistola. Aquilo era literalmente um duelo de cavaleiros no céu. Andar a cavalo no céu é bonito. Mas esse período é mesmo definido como os cavaleiros do céu. Que ainda havia. Não era só a questão desses duelos quase como se fosse alguém montado num cavalo alado. Esta foi. Pronto. Está cada vez. E eu não Pegasus. Não pega. Está cada vez melhor. Em termos de metáforas e figuras de estilo. Um Perseu e um Pegasus nos céus da Europa. Exato. Uns a tentar acertar. Quer dizer, ali o que é que se tentava atingir? Ou o bloco do motor, mas. Bem, os motores não eram assim muito sólidos, por isso. Ou então tentar atingir o adversário. Nesta altura, pensa-se em paraquedas, mas ainda não estão testados nem usados. Portanto, quando o avião caísse, ou a queda era controlada, ou o piloto caía com o avião. Havendo relatos que se cair com o avião e para ser incinerado com o avião, muitos optavam por virar a pistola para eles próprios e matarem-se a meio da descida. Há crónicas dessas situações. Portanto, temos assim uma guerra aérea, uma guerra tática, um empenho tático no terreno incipiente. Mas é interessante ver como rapidamente as coisas evoluem. Primeiro é a solidez da própria estrutura da fuselagem. Porque as primeiras estruturas, chega a ser visível, os cabos de controle estão quase pelo exterior, os cabos de controle dos flaps e dos lemes de direção são quase externos. E aquilo era o básico, era uma mancha e pedais para controlar flaps e lemes nas asas e os lemes de direção lá atrás. Só isso. Alguns aviões nem sequer tinham fuselagem, ou seja, a fuselagem acabava pouco atrás do piloto e todo o resto era uma estrutura sem fuselagem, era uma estrutura de alumínio ou de metal, ou às vezes madeira, com umas vigazinhas. Portanto, é fácil de imaginar. Vou pôr uma imagem desse tipo de aeronave. E, num prazo de 1 a 2 anos, as coisas modificam-se. As estruturas, as fuselagens, porque aqui as bancas de desenhistas, as bancas de projeção, quem está a pensar sobre isso não está a pensar rápido. E de um momento para o outro, primeiro, vamos observar uma coisa. Isto aqui é um teste à capacidade industrial dos contendores. Portanto, dos países principais que estão em guerra. A capacidade industrial britânica, a capacidade industrial francesa, alemã e mesmo austríaca. E mesmo italiana. Se o início da guerra traz 50, 60 aparelhos
é alguma coisa assim. já é alguma coisa. Mas estamos a falar do desdobramento para 200, 300, 400, 500 aparelhos em operações ou mais sobre a frente ocidental. E do lado de lá a mesma coisa. Até a Rússia aposta na aeronáutica. Até 1917 e depois daí para a frente. Porque há fabricantes russos, há fábricas russas de aeroplanos, uns sob licença, outros de criação russa, sobretudo aviões de maior porte. Mas Mais à frente. licença de que país construtor? Por vezes inglesa, sobretudo para motores, ou francesa. Como no caso do carro blindado. Sim, Sim. são licenças, sobretudo onde é que residia o grande problema. Qual era o impeditivo de um país poder fabricar um aeroplano? Claro que tinha a ver com as questões da aerodinâmica, mas não era isso. Sobretudo era o motor, a capacidade de produzir motores. Porque aqui estamos a falar da motorização. Isso é fundamental. E depois, a partir daí, muitos aeroplanos são construídos a partir à volta do motor. Não é o motor não é posto no aeroplano. Há as duas visões. Não. Por vezes o motor saía um bom motor, por exemplo, motores para cima de 120 cavalos, que já são motores de respeito, e então tinha que se construir o aeroplano a partir do motor. Aliás, isso é um pouco a filosofia que atravessa a Grande Guerra e entra num período, e desculpem outra vez dar o salto, para os anos 20, 30, em que, depois da guerra, além da aeronáutica militar, ou a aeronáutica militar vai ser parte também de algo muito interessante, que são as travessias, ou seja, as grandes viagens de travessia, como o caso do Sacadura Cabral do Gago Coutinho, do Lindbergh, etc., e das corridas, das trophy races, em que se faz os grandes motores e depois, a partir daí, se constrói o aparelho. Ou seja, motorizações potentes e o aparelho construído à volta para ganhar essas corridas. Apesar dessas corridas dos anos 20, por exemplo, e 30, ter uma aparência civil, por trás estava toda a espera o aguardar dos resultados por parte da aeronáutica militar. Eu posso lhe citar um caso. Há um biplano no início da década de 30, que é da Supermarine, que é uma fábrica que depois vai ser conhecida. Quer dizer, é uma fábrica e uma marca que depois está ligada à construção do Spitfire. À concepção do Spitfire. Não é construção. O Spitfire nasce de um avião desses, portanto, de um hidroavião de corrida, que vai lançar o conceito. Ou seja, de velocidade a partir... Aliás, o Rolls-Royce Merlin está bem desse Supermarine. A questão da Primeira Guerra vai trazer, então, voltando atrás, isto são lançar as referências. A Primeira Guerra, muito concretamente, lança para o terreno, primeiro, uma nova conceptualização da retaguarda, que é os aeródromos. Nós não podemos pensar, o avião vai descolar, quer dizer, é para ali arrumar. Sim. Não, foi preciso criar aeródromos. Aeródromos que, na altura, esta vez não requeriam pistas de asfalto. Tinha que ser pistas planas relevadas. Não é? E era necessário, porque quando se cria um conceito novo, é que preciso criar, isto não vou por obra e graça. Estruturas e não sei, pilotos. Exatamente. E pilotos. É preciso criar o piloto, é preciso treinar o piloto, é preciso treinar o observador, é preciso treinar o artilheiro, por exemplo. Porque a importância é paritária. O piloto leva o avião, mas o observador tem a responsabilidade de captar a informação. O artilheiro tem a responsabilidade de ser eficaz a defender, quando é o caso. Que um avião tenha, por exemplo, o metralhador lá atrás. Ou à frente. Já há um caso francês em que a metralhadora é instalada por cima da asa e o desgraçado vai de pé numa gaiola. Já. Acho que já vi esse avião. É. Ele está de pé com uma hot-esquice. É um avião francês, tem uma hot-esquice,
que é preciso estar a meter pentes, 30 munições de cada vez, Já vi esse. e é preciso ter algum cuidado, porque qual é a responsabilidade do metralhador? É preciso ter algum cuidado nestas circunstâncias em não acertar no próprio avião. Não abrir uma fiada de buracos e dar cabo da sustentação do aparelho. Portanto, isto é tudo embrionário. Quando realmente, por exemplo, foram testadas várias configurações da aeronave. Havia o motor colocado à frente, portanto, que puxava, portanto, arrastava o avião para o ar. Vou pôr desta forma, se calhar, em termos aeronáuticos não será... Mas se começarmos a entrar numa linguagem muito aeronáutica, também depois isto torna-se muito hermético. Mas há soluções que é empurra. Ou seja, o motor é colocado à retaguarda. Vou-lhe dar 2 exemplos. O BE2, o British Factory, o BE2 inglês, que tem... E porquê é que o motor é colocado à retaguarda? São biplanos, que não têm fuselagem contínua, portanto, os lemes de direção vêm por 2 estruturas paralelas que saem da área alar, ou seja, da área das asas. Eu vou pôr imagem. E à frente, o piloto está atrás, num plano um pouco elevado. À frente está o artilheiro, eu chamo-lhe artilheiro, metralhador, portanto, o operador da metralhadora. Neste caso seria uma Lewis, para a versão, uma Vickers, para a versão aérea, com um tambor rotativo superior. O outro modelo que eu vou citar, porque tem a ver connosco, é o Farman F40, de fabrico francês, Maurice Farman, que também é o mesmo princípio. Piloto à retaguarda, metralhador à frente. Esses Farman, e para o nosso caso, e já para dizer, e penso que nós referimos isso nos programas sobre Portugal na Grande Guerra, nós não andávamos propriamente muito afastados, porque tínhamos criado, até em Vila Nova da Rainha, um aeródromo militar e a tentativa de formar um esquadrão expedicionário em 1916 para 17. Sim, falámos nisso. Os 30 pilotos depois foram espalhados por esquadrilhas francesas, mas para Moçambique mandámos uma pequena esquadrilha de 3 Maurice Farman F40, que eram exatamente essa configuração empurra. Não é? Também vai aparecer, mais para o final da guerra, os modelos em que são motores minados, isto para os bombardeiros, push-pull. Um empurra e o outro puxa. Sim. Não é? Portanto, todos os tipos de motorizações são experimentadas. Em função de quê? Porque temos esta questão como eu dizia há bocado, temos um motor que empurra para deixar livre o campo de tiro, mas a verdade é isso sacrificava um bocado a capacidade aerodinâmica. Isto também para dizer que o pensar-se na fluidez aerodinâmica do aparelho era importante. Começa a ser importante que ele não seja um caixote voador. Começam a perceber-se que a superfície alar, a configuração da fuselagem, a configuração dos leves, a configuração dos trens, a configuração do próprio motor são importantes para que o avião ganhe aquilo que agora começa a ser importante. O que é que o Paulo acha que seja? A velocidade. É aceitável que um avião voa a 90 km por hora em 1914, mas de repente, quando o outro introduz um motor mais potente que vai a 120 ou 130 km por hora, quer dizer, num combate aéreo, que se chama um combate dogfight, de proximidade, a velocidade aí vai ser determinante. Porque há ali um elemento simétrico, nenhum deles pode ir a grandes altitudes. É impossível, porque não são pressurizados a partir de determinada altitude. Quer dizer, nem ele tem capacidade para ir a determinada altitude, e mesmo que o fosse, não há máscaras de oxigênio. Portanto, estamos a falar de altitudes à volta dos 3.000 metros. Se calhar até estou a exagerar. E o sistema de navegação é ir seguir o terreno. Ter um mapa e seguir as estradas. É entre o mapa e as estradas e as vias que se conheçam. Quando é um dia... Tanto é que muitas vezes os aviões ficavam no sol porque estava mau tempo. E não era a questão da chuva, é que não havia visibilidade para orientar os aparelhos. Portanto, não arriscavam a sair. Isso é um fator que dura muito tempo, não é só exclusivo da Primeira Guerra Mundial. O voo com mau tempo é condicionante até à Segunda Guerra Mundial. Condiciona os voos. Com a introdução de radares e do voo por instrumentos, esse aperfeiçoamento é que as coisas vão dar saltos à frente. Mas na Primeira Guerra Mundial, não. Agora, quando temos aparelhos que requerem um piloto, começam a voar na faixa dos 120 para os 150 km por hora.
coloca-se a velocidade. E agora, eu tenho um avião que voa a 150 km por hora. Por exemplo, um Albatros alemão, ou um Pfalz alemão, não é? Que são modelos que vão aparecendo, ou a Fokker, não é? Está aqui um Fokker, o Fokker do Barão Vermelho, não é? Um Fokker. Se era um avião que andava a volta dos 170 km por hora, mas não é o mais rápido. Outros aviões também vão ser lendas, pequenas lendas, mas também têm os seus je ne sais quoi. Por exemplo, o Fokker tinha a particularidade de ser um triplano. Há uma certa ideia, ideia generalizada que os triplanos só apareceram pela mão da Fokker. Não apareceram. Há uma versão de um Sopwith Camel que também é triplano. Ou seja, repare, tudo isto é experimentação. Colocar 3 planos alares é uma coisa extraordinária. Vê-se mesmo que se andava a experimentar. Agora, qual é a questão que se vai pôr e que vai passar ao próximo programa, certamente? Como é que vamos fazer estragos com o avião? Exatamente. Como é que vamos disparar uma metralhadora? Sim. Por exemplo, um dos melhores caças ingleses não é o Sopwith Camel, já lhe digo. O Sopwith Camel era um avião quase lendário, mas era um matador de pilotos. Se não fosse um bom piloto a pegar naquilo, estatelava. Portanto, tinha que ser um piloto com muita experiência a pegar no Sopwith Camel. Mas há um outro avião que é muito mais estável, da colheita de 1916, que é o SS-5 Scout. Que os primeiros modelos não tinham aquilo que vou referir introdutoriamente para o próximo programa. Os primeiros modelos, como é que lhes puseram o armamento? Puseram sobre a superfície alar superior, sobre as asas de cima do biplano, uma estrutura com uma metralhadora Lewis. Imagino que é uma metralhadora colocada lá em cima, em que ele tinha que fazer pontaria com o aparelho com uma discrepância de 1,5 m, seguramente, para tentar atingir o adversário com uma metralhadora que levava um tambor, quando muito, de 97 munições. Ou menos. Que é o tambor mais alto da Lewis. E quando acabava as munições, aquilo tinha uma engenhoca, que ele puxava a metralhadora para baixo, retirava o cilindro fora e punha o outro. Enquanto ele está a fazer isto, o avião está indefeso. Sim. Portanto, repare nestas situações. Depois há outra invenção, que é do Roland Garros, que é um piloto francês, que voava em Blériot, em Nieuport, que é uma excelente marca de aviões, Nieuport. Muitos destes aviões aeronaves que eu estou aqui a citar, vão fazer parte do inventário da aeronáutica militar portuguesa para o Exército e para a aeronáutica naval, para a aeronaval portuguesa, em que era colocar nas hélices um defletor de munições. Era assim, a metralhadora ficava apontada à hélice e depois tinha umas rampinhas de metal. Portanto, algumas haviam de passar, outras eram defletidas para os lados. Também não resultava. Até que alguém começou a pensar no sincronizador. Ou seja, um mecanismo algo complexo em que a metralhadora, ou o par de metralhadoras, era colocado à frente do piloto, acionado pelo piloto, e disparava sincronizadamente com a hélice. Portanto, as munições à partida passariam nos intervalos de passagem da hélice. E neste caso estamos novamente a falar nos alemães? Estamos a falar também novamente dos alemães. Mas rapidamente a sincronização passa para todo. Mas temos esta questão que é curiosa, que estas inovações que vão aparecendo são sempre, já desde o século XIX, se não aparecem, são aperfeiçoadas naquela zona. Porque são a capacidade de resposta rápida a desafios que o campo de batalha emprega. Até porque a metralhadora, a questão do uso da metralhadora não é só pelo uso de avião contra avião. É que, por exemplo, a metralhar uma linha de trincheiras. O avião, se passar a metralhar sobre o seu eixo, arrisca-se, expõe-se muito menos, porque vai em maior velocidade, faz um voo picado, metralha a trincheira, e nem estamos a falar de lançamento de bombas, e retira. Faz uma espécie de uma cadeia. Isso vai usar, aliás, esse termo é usado na Guerra Civil de Espanha, quando nós falámos sobre a aviação na Guerra Civil de Espanha, que é la cadena, que era metralhar, voltar e metralhar e voltar e metralhar. O conceito vem da Primeira Guerra. E era muito mais eficiente do que ter um metralhador de lado a tentar expor o avião de uma forma um pouco conveniente e a tentar metralhar só com uma arma uma linha de trincheiras. Portanto, o avião aqui combate outros aeronaves, mas também vai ser um elemento fundamental de ataque ao solo. Existe a arma antiaérea? Começa-se a virar as hotskis, as máximas, a tentar criar tripés próprios para fogo antiaéreo. Portanto, é rápida a resposta.
e inclusivamente artilharia antiaérea. Os ingleses vão criar peças antiaéreas para começar a defender. Já tinham criado por causa dos dirigíveis. Portanto, começa a haver todo um quadro à volta da questão aeronáutica. E a própria indústria tem que ser modificada para responder a estes desafios. É que isto é um desenvolvimento para a indústria aeronáutica num prazo muito curto, de 2 a 3 anos. A aeronáutica de 1914, quando chega a 1917, temos o céu povoado de aviões, de biplanos, na frente ocidental, na frente oriental, no Médio Oriente e em África, porque os nossos aviões vão para Moçambique para reconhecimento. E são dos primeiros aviões, e note, a nossa esquadrilha expedicionária de Farma F-40 são praticamente os primeiros aeroplanos a chegar ali àquela zona da África Oriental. Não foram muito usados porque o primeiro estatelou-se na pista. Foi um acidente. Eles não foram usados como deviam. Mas a intenção era clara, era ter perspectiva sobre uma área densamente arborizada ou por extensões enormes de território africano. Portanto, há claramente uma intenção de os usar. Por isso, hoje introduzimos esta questão de que como é que tão rápido se desenvolve o aeroplano, o biplano, a aeronave, o avião. E agora, a Primeira Guerra, que nós continuaremos em próximo programa, é que vai trazer a diferenciação, por exemplo, o crescimento do aeroplano para se diferenciar nas várias missões. Exatamente. Portanto, penso que hoje conseguimos trazer, porque da outra vez foi o dirigível, hoje trazemos as asas fixas. Sim. Viemos à asa fixa e esperemos que o próximo programa nos deixe falar de alguns modelos mais conhecidos, não é? E para abrir caminho também para o que será a década de 20 e 30, mas não vai ser só um programa. Só como os blindados. Já estamos em 2, portanto, provavelmente vamos andando. Vamos andando e desafiamos as pessoas a interagirem connosco. Exatamente. Porque eu acho que os aviões fascinam sempre as pessoas. Sim, sim. Há sempre um fascínio pelo avião. A necessidade do homem voar foi sempre uma coisa muito interessante. E acho que é um tema interessante. Vai ser. Esperamos que sim. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente. Voemos com celeridade para o próximo Para o programa. próximo programa. Exatamente. Isto está a melhorar o vocabulário, definitivamente. Tá. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.